Se você abriu esse vídeo, é porque o dólar mexe com a sua vida de algum jeito. Seja porque você importa insumos, exporta sua produção, investe lá fora ou simplesmente está planejando aquela viagem que o câmbio insiste em tentar cancelar. O sentimento do mercado financeiro é que estamos pisando em um terreno completamente novo. Até porque, se você já tem noção de economia, sabe que o dólar não é apenas uma moeda estrangeira, mais um termômetro de confiança global no Brasil. Para entender o que vai acontecer com seu dinheiro este ano, nós precisamos saber o que pode influenciar a moeda. Muita gente olha para a tela do celular e vê o dólar subindo, descendo e acha que aquilo é um momento aleatório ou fruto apenas de especulação. Na verdade, existe uma engrenagem imensa por trás de cada centavo de oscilação. Em 2026, essa engrenagem está girando de um jeito diferente, influenciada por um ciclo eleitoral que promete ser um dos mais polarizados e voláteis da nossa história recente. Estamos saindo de um 2025 onde o real surpreendeu muita gente, valorizando quase 10% em certos momentos, mas em janeiro trouxe um banho de realidade. Vamos entender os pilares que sustentam o preço da moeda e como você pode parar de ser refém do gráfico e começar a jogar o jogo dos grandes. Pega um café, ajusta a cadeira e bora lá! Para começar nossa jornada, precisamos entender o que é o mercado de câmbio de uma forma que vai além dos termos técnicos. O câmbio é o tipo de sistema nervoso da economia global. É onde as nações trocam o resultado do seu trabalho. Quando o Brasil exporta soja, carne ou minério de ferro, nós estamos injetando dólares na nossa economia. Quando você compra um produto importado ou faz uma viagem para o exterior, você está retirando dólares do nosso sistema. Esse fluxo constante entre o que entra e o que sai é o que define o preço inicial da moeda. No entanto, o mercado de câmbio não serve apenas para comprar e vender mercadoria. Ele é fundamental para que o Banco Central equilibre a nossa inflação. Se o dólar sobe demais, tudo que consumimos fica mais caro, do pãozinho francês ao combustível. Se ele cai demais, de forma abrupta, nossas empresas que exportam perdem competitividade e o país pode sofrer com desemprego. A lei suprema aqui é a oferta e a demanda. Se o mundo enxerga o Brasil como um lugar seguro e lucrativo para investir, os grandes fundos globais vendem seus dólares para comprar reais. Isso aumenta a oferta de moeda americana e faz o preço cair. Mas se o investidor fica receoso, ele retira o capital e a oferta de dólar diminui e o preço dispara. Para não se prender nas notícias diárias, você precisa focar em 5 fatores essenciais. O primeiro deles é, como já mencionamos, é a oferta e demanda. Aqui nós estamos olhando muito para o investidor estrangeiro. Se ele confia na nossa trajetória de crescimento, ele traz dólar. Se ele teme o que nós estamos falando nos jornais, ele foge para o mercado mais seguro, como nos Estados Unidos e Europa. O segundo fator são as importações e exportações. O Brasil é exportador nato de commodities. Quando os preços de soja e de petróleo estão altos no mercado internacional, entra muito dólar aqui. Mas se a China, nossa maior parceira, desacelera o crescimento como tem sinalizado para esse ano, a nossa entrada de dólares via balança comercial pode minguar, pressionando o câmbio para cima. O terceiro ponto é a taxa Selic. No ano passado, como a Selic de 15%, o Brasil atraiu muito capital estrangeiro, que buscava rendimento. Agora, com as projeções de queda de juros para cerca de 12%, o prêmio que o Brasil oferece diminui. E aí o dólar pode procurar pastos verdes em outro lugar. O quarto fator é o risco Brasil. Ele funciona como score de crédito do país. Se o governo gasta mais do que arrecada e a dívida pública sobe, o risco de um calote, mesmo que remoto, aumenta. Isso afasta o investidor sério. Um ano eleitoral e tentação por gastos públicos é sempre maior, e o mercado fica vigilante a cada novo anúncio e programa social ou investimento estatal. Por fim, o turismo. Pode parecer pequeno, mas o brasileiro ama viajar quando o câmbio dá uma trégua. Se o real continuar forte no início desse ano, essa pressão de saída de dólar via turismo deve continuar, sendo um fator importante nas contas do Banco Central. Se você investe em ações, deve ter notado um padrão curioso. Quando o Ibovespa está em festa, o dólar geralmente está em queda. Isso acontece por conta do fluxo de capital. Quando o estrangeiro vê que as ações da Petrobras, da Vale ou do Itaú estão baratas, ele ingressa dólar. Ao chegar aqui, ele precisa converter esse dólar em real para comprar os papéis na B3. Esse movimento de venda massiva de dólar derruba a cotação da moeda americana. Por isso, a bolsa e o câmbio costumam ter o que chamamos de correlação negativa. Se a bolsa brasileira subir para 170 mil pontos esse ano, como alguns analistas mais otimistas prevêem,
é muito provável que vejamos um dólar mais comportado. No entanto, essa relação não é uma regra imutável. Existem momentos de crises sistêmicas onde ambos caem juntos. Isso acontece quando o medo é global. Se os Estados Unidos entrarem em uma recessão profunda em 2026, o investidor foge de tudo que é considerado risco, inclusive da nossa bolsa, e corre para o dólar, fazendo com que a moeda suba, mesmo com a nossa economia local tentando se segurar. O Ibovespa, em janeiro de 2026, negocia próximo de suas máximas históricas, mas o volume financeiro ainda depende muito do investidor externo. Sem o gringo, a nossa bolsa não tem força para empurrar o dólar para baixo sozinho. Monitorar o fluxo de entrada de capital estrangeiro na B3 é uma das melhores formas de prever o próximo movimento do câmbio. Dito tudo isso, a gente precisa entrar no assunto que vai dominar Manchester a partir do segundo semestre. O mercado financeiro destaca a incerteza e nada gera mais incerteza do que a nossa eleição presidencial. Em 2026, o debate fiscal deve ganhar uma intensidade nunca vista. O mercado vai cobrar clareza sobre como o próximo governo pretende lidar com os gastos públicos e com a economia do Banco Central. Muitos analistas já alertam que o dólar pode atingir picos de estresse ao terceiro trimestre desse ano. Algumas projeções falam em R$ 5,60 ou até mais, dependendo de quem liderar as pesquisas. Se os candidatos apresentarem propostas que o mercado considere populistas ou irresponsáveis no ponto de vista fiscal, prepare-se para um colapso forte na cotação. Por outro lado, existem cenários de otimismo. Se houver uma percepção de que o próximo governo será reformista, o dólar pode sofrer uma queda abrupta após o resultado das urnas. De qualquer forma, o ruído será constante. Declarações de palanques, alianças partidárias e novos planos econômicos vão fazer oscilar o dólar em centavos ou pontos em um único dia. Não dá para falar de dólar sem olhar para a sede do Poder Monetário Mundial em Washington. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, passou 2025 tentando equilibrar uma economia que se recusava a desacelerar. Agora, em 2026, a expectativa é de que os cortes de juros americanos finalmente ganhem tração. Quando os juros caem nos Estados Unidos, o dólar tende a perder força globalmente. Isso acontece porque o rendimento dos títulos do Tesouro Americano, considerados como mais seguros do mundo, fica menos atrativo. O capital, então, busca retornos maiores em países emergentes como o Brasil. Este é o vento que pode ajudar o nosso real a não se desvalorizar tanto na frente do cenário eleitoral. O índice DXY, que compara o dólar a uma cesta de moedas fortes como o euro e o ien, é o melhor amigo na análise. Se o DXY está caindo, o dólar está perdendo. Se o dólar sobe no Brasil enquanto o DXY cai lá fora, o problema é exclusivamente nosso, geralmente ligado ao risco fiscal ou político doméstico. Em 2026, a geopolítica também joga contra e favor. Conflitos comerciais entre Estados Unidos e China, as novas tensões na Europa podem gerar o que chamamos de flight to quality, uma fuga para a qualidade. Nesses momentos de pânico, ninguém quer saber de real ou bolsa brasileira. Todo mundo quer segurança da moeda americana, independente de quantos juros estejam pagando. O Boletim Focus, que reúne a média das expectativas do mercado, sinaliza um dólar estável na casa de 5,50 centavos. Enquanto o Brasil pagar juros mais altos, haverá uma defesa natural para o nosso câmbio. O problema acontece sem inflação interna voltar a subir, ou o Banco Central for forçado a cortar juros para estimular a economia por pressão política. Aí o real perde sua principal âncora de segurança. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que o dólar em 2026 é imprevisível. Para quem trabalha com comércio exterior ou tem compromissos em moeda estrangeira, esperar para ver não é uma estratégia. E aqui entra o hedge cambial, que nada mais é do que o seguro contra as variações da moeda. Muitas empresas quebram no Brasil não porque vendem mal, mas porque não sabem gerir o risco do câmbio. O hedge permite que você trave a taxa de câmbio hoje para uma data futura, garantindo previsibilidade para o seu caixa. A volatilidade eleitoral é uma certeza e a única forma de não ser atropelado por ela é a proteção e planejamento. Não espere o dólar subir para se preocupar com ele. Acompanhe os fundamentos, entenda o fluxo de caixa e, acima de tudo, use as ferramentas de proteção que o mercado oferece. Quem se desespera com cada manchete política acaba comprando no alto e vendendo na baixa, perdendo patrimônio no processo. O Brasa Bank está aqui para ser o seu parceiro nessa jornada, seja através de operações estruturadas ou de hedge para sua empresa, ou então facilitando o seu acesso ao dólar digital via o SDB. O nosso objetivo é simplificar o câmbio para que você possa focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio e a segurança da sua família. Se você gostou
gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Comente aqui embaixo qual é a sua maior dúvida sobre o dólar em 2026 ou qual é o seu palpite para a cotação do dia na eleição. Vamos continuar essa conversa juntos para esse ano que promete ser histórico. Um grande abraço e até o próximo vídeo.